Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês do Ministério Apostólico Metodista, vocês de outras denominações, vocês que já passaram por aqui, vocês que foram instruídos aqui e vocês de outras religiões. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, graça e paz do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, deixando os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalece o nosso ministério virtual. Já chega aqui então deixando seu joinha, seu gostei, a sua manifestação, tá bom? Estamos conversados? Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Faça isso agora. Já é um seguidor? Aqui no YouTube é o Clovisman, lá no Instagram é o Clovis Apólio Oficial, nosso endereço. O Instagram, Clovis Apólio Oficial, e aqui no YouTube é o Clovisman. Então ajuda o nosso canal a crescer mais e mais, depende de vocês, eu preciso de vocês. Então fortaleça o nosso canal se inscrevendo, ativando o sininho e compartilhando, tá bom? Deixou graça e paz, sua saudação? Escreva aí, graça e paz do Senhor Jesus, e eu desejo a todos um dia abençoado. Vamos à palavra do Senhor nessa manhã? Pegue a sua Bíblia, vamos começar hoje o capítulo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, depois dele falar sobre a verdadeira liberdade cristã. A verdadeira liberdade cristã é a prática do amor, é a prática de abrir mão dos direitos em prol do bem comum. Depois de falar que o Paulo buscava cumprir a missão, o alvo dele era a missão, Paulo ele nos ensina que os direitos existem, mas o evangelho vem primeiro. No capítulo 9, os direitos existem sim, ele tem direitos sim, mas o evangelho vem primeiro. Qualquer coisa que for bloquear, maquiar o evangelho, a gente abre mão, mesmo que sejam os nossos direitos, tá bom? Então, que nós corramos com foco. Ele usou a metáfora do esportista, né? Que nós vivamos com disciplina, tá bom? Se o esportista ele se expõe a um tratamento rigoroso para a corrida, e o prêmio dessa corrida ele é corruptível, ele se desgasta, ele se corrói com o tempo. Imagine aí você que temos um prêmio incorruptível, né? Que sirvamos com amor, tá bom? Então a liberdade cristã é viver para Cristo com foco e com disciplina. A liberdade cristã é viver para Cristo, não é fazer o que eu quero. A liberdade cristã é viver para Cristo com foco e com disciplina, não é fazer o que eu quero ou o que você quer. Aí chega nesse capítulo 10, tá bom? Nesse capítulo 10, o Paulo vai falar sobre liberdade com responsabilidade, que há algumas coisas que a gente tem não nos garante privilégio algum, tá bom? Então privilégio não garantem permanência, não garante nada. A gente ter alguns privilégios de ver alguma coisa, de perceber alguma coisa, de ter tido alguma experiência. Cuidado com estas experiências, tá bom? Liberdade com responsabilidade. Vamos ler o texto? Vamos lá, ó, liberdade com responsabilidade. Então depois ele fala assim, ó, eu esmurro meu corpo, como foi que ele falou? Depois ele fala lá, né, olha só, contudo eu esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, eu tenho direitos, como os apóstolos têm direitos, eu tenho direito como os irmãos do Senhor têm direito, ainda mais entre vocês, o povo de Corinto, eu tenho, mas eu esmurro meu corpo, eu faço do meu corpo meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Aí vem o capítulo 10, ele fala: porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, debaixo de uma proteção da nuvem de dia, uma nuvem que fazia sombra, de noite uma nuvem que era aquecedor. Todos estiveram debaixo da nuvem da proteção, todos estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar,
Todos, ninguém perguntou se eles eram moralmente corretos, se não eram moralmente corretos, se eles eram éticos, se não eram éticos, todos passaram pelo mar, todos. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos experimentaram. Será que isso traz para nós alguns privilégios? Traz, lógico, eu vou falar que não. Você ter tido as suas experiências com Deus não te traz algum privilégio? Lógico que traz, falar que não traz. Agora veja, esse privilégio te isenta de responsabilidade? Estes privilégios que você tem de ter passado pela nuvem, ter passado pelo mar, ter ficado debaixo do mar, ter ficado debaixo da nuvem, ou ter passado por sobre o mar, ter ficado debaixo da nuvem, isso te garante, isso te isenta de responsabilidade? Lógico que não. Então depois do Paulo falar aqui, olha, lá do capítulo 8, olha lá do capítulo 8, conhecimento, liberdade e amor. O conhecimento sem o amor nada é. Ele dá o seu exemplo de que ele tem direitos e que ele abriu mão desses direitos. E se um esportista se expõe aos tratamentos rigorosos para alcançar um prêmio, que é um prêmio que se gasta com o tempo, imagina nós que teremos um prêmio incorruptível que não se gasta com o tempo. Então ele fala que lá, eu esmurro meu corpo, eu faço do meu corpo o meu escravo, para que eu, como é que ele diz lá o termo lá, para que eu não venha a ser desqualificado, tá bom? Contudo, mesmo tendo direitos, mesmo eu podendo coisas, mesmo eu tendo visto o Senhor, lá no versículo 1, né? Porque eu vi o Senhor, eu sou livre, eu não sou livre, não sou apóstolo, não vi o Senhor, nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho. Mesmo com tudo isso, ele fala assim, contudo eu esmurro meu corpo, eu faço do meu corpo meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Aí ele vem com o capítulo 10. Porque não quero, irmãos, que ignorem o fato. Aí ele vai partir para o Antigo Testamento. Então veja bem, ter sido escolhido pelo Senhor, ter sido chamado pelo Senhor, ter ali o fruto do apostolado dele, que é a comunidade de Corinto. Depois dele ter sido chamado, ter visto o Senhor, ter sido escolhido pelo Senhor, ele não ignora de que isso vai isentá-lo de responsabilidade. Isso não isenta de responsabilidade, não isenta você. Você tem experiências místicas, experiências sobrenaturais, você tem experiências de ganhar muita gente, eu tenho. Isso não te isenta de responsabilidade. Então depois dele falar dele, que ele foi escolhido, ele foi chamado, ele viu o Senhor, a comunidade de Corinto é fruto do trabalho dele, que mesmo assim ele esmurra o corpo dele, que ele faz do corpo dele escravo dele, para que depois de ter pregado ele mesmo não seja desqualificado. Aí ele vem com esse capítulo 10 falando de liberdade com responsabilidade, de privilégios com responsabilidade. Eu tive o privilégio de ver o Senhor, eu tive o privilégio de ser enviado pelo Senhor, eu tive o privilégio, a honra de ser enviado pelo Senhor. Isso não te garante isenção de responsabilidade. As experiências espirituais não substituem a obediência. Vamos ler de novo aqui. Porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob ou debaixo da nuvem. Nuvem de proteção, nuvem de aquecimento. Proteção contra o calor escaldante, proteção contra o frio intenso. Debaixo da nuvem. E que todos passaram pelo mar, todos. Eu não vi o Moisés perguntando, pessoal, quem aqui está devendo pro vizinho não vai passar no mar não, viu pessoal? Aqueles que estão em dívida aí, aqueles que ficaram devendo prestações, aqueles que falharam ali, não tem isso não tem nada de moralidade, todos passaram pelo mar. Isso não isenta eles de responsabilidade. As experiências espirituais não substituem a obediência. Então, ter tido experiência com a nuvem de Deus, com a presença. A nuvem de Deus aqui simboliza a presença. Lembra de Moisés? Lembra lá em Êxodo capítulo 14?
13 ou 14, lembra lá? Eu irei com vocês de dia numa nuvem e à noite numa coluna de fogo. É a presença de Deus. Todos experimentaram da poderosa presença de Deus. Todos. Então Paulo, depois de falar de si, que ele foi escolhido e que ele foi chamado, que ele foi destacado, separado, ele tem fato de que ele foi chamado, de que ele tem direito, de que as mesmas coisas que os apóstolos têm direito, ele também tem direito. Depois de ele falar isso, ele fala assim, ó, eu esmurro meu corpo e eu faço do meu corpo meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. Ou seja, irmãos, ter experiências espirituais não substitui a nossa obediência ao Senhor. Na verdade, irmãos queridos, presta atenção aqui, nós estamos aprendendo a ser humanos. É isso que o Senhor Jesus veio nos ensinar, a sermos humanos. Sabe um dos nossos erros fatais, nós cristãos? É que nós queremos ser cada dia mais parecidos com Deus, sendo que Deus era cada dia mais parecido com o humano. Você está me ouvindo? O que nós precisamos aprender, irmãos, porque salvo nós já somos, não somos? Não fomos perdoados? Já não somos filhos de Deus? E nós somos filhos de Deus da maneira mais bonita que existe, que é a adoção. Você sabia que os filhos da carne não são filhos de Deus? Filhos da carne não podem herdar o reino de Deus, gente. Só os filhos de Deus, Deus os adotou. No Império Romano tinha uma distinção dos adotados, até mesmo os filhos biológicos, depois de certo tempo, deveriam ser adotados. Até mesmo no Império Romano tinha uma prática de esses filhos biológicos, mais tarde, além de ser biológicos, ainda seriam adotados, né? Ou seja, teriam alguns direitos particulares. Nem todos os filhos biológicos tinham os direitos. Não tinha-se muita aproximação com os filhos biológicos, como nós temos hoje em dia, sabia? Essa coisa, essa aproximação, essa ligação com os filhos biológicos, isso é coisa muito mais recente. Bom, recente não, né? Nós estamos no ano 2000 e pouco já, né? Mas no Império Romano, o adotivo era mais importante, de certa maneira. Era mais importante. Ou seja, você, além de ter aquele filho, você o qualificava ainda. Entendeu? E Paulo fala em Romanos capítulo 8 sobre nós sermos filhos de adoção, né? Filhos adotados, né? Entendeu? Porque os filhos da carne não são filhos de Deus, gente. Carne e sangue não faz de você filhos de Deus. Você está me entendendo? Filhos da carne. Então, assim, a gente precisa estar atento com relação à vida cristã, sabe? Porque muitos de nós parece que a gente quer transcender. A gente quer consagrar, a gente quer jejuar, a gente quer orar, até parecer um anjo. Quando que ser humano, como Deus planejou, é diferente. Ser humano, olha só, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, assim se humilhou, olha só, humilhou, serviu. Então muitas vezes a gente tem uma prática meio que estranha, muitas vezes a nossa prática ela é estranha, a gente fica querendo transcender, a gente fica querendo assim, trasladar. Às vezes os cristãos estão valorizando mais o trasladar, sabe? Quer ser budista, sabe? Quer atingir aquele estágio, né? Ali, entendeu? Quer liberar o ki, entendeu? Quer evoluir espiritualmente quando Deus nos chamou para sermos humanos. Sempre foi o plano de Deus que nós fôssemos a imagem dele, fosse a expressão dele. O visível do invisível. Deus sempre quis que a gente fosse o visível do invisível. Humano ser a semelhança de Deus. Humanos ser com a postura de Deus. Por isso Jesus se esvaziou. Por isso ele ensina que a humildade, a pacificação, o suportar, o tolerar, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que suportam, os que aguentam, bem-aventurados aqueles que por causa deles são perseguidos. Então veja bem, irmãos, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão de sermos trasladados.
de parecermos místicos. Sabe o que está faltando para os irmãos? Para os irmãos humanos? Sermos humanos. Quando nós estamos assistindo filmes que você vê assim, uma pitadinha de humildade, de paz, de paciência, não te sensibiliza? Quando você, veja bem, o que te emociona nos filmes? Ou é a agressão, a violência lá, aquela violência que mexe conosco também, ou é aquelas coisas assim, da humildade, da bondade, da benignidade, da tolerância. Isso mexe muito conosco. Então falta para nós a sermos humanos. Por isso o fruto do Espírito é paz, alegria, bondade, benignidade. Isso só é possível em relação ao outro. O fruto do Espírito, o amor, só é possível se houverem duas pessoas. Não existe amor eu comigo. Não existe amor um com ele, um com um mesmo. O amor só é possível dentro de uma comunidade. Aí o amor tem expressões. Aí fala alegria, paz, domínio próprio, mansidão, benignidade, bondade. Percebe? Aí tem as expressões do amor. Então parece que falta para nós sermos humanos. Nós deveríamos investir mais, buscar a face de Deus para que nós sejamos mais humanos. Parece que tudo que Deus quer é que nós sejamos mais humanos. Então veja, não é porque você teve algumas experiências místicas que você tem privilégios, irmãos. Na verdade, você tem privilégios, mas esses privilégios não te isenta de responsabilidade. Sim, ter experiências com Deus é um privilégio, realmente. Meu Deus do céu. As minhas poucas experiências com Deus, perto de algumas, até vergonha de contar. Tem algumas experiências com Deus assim que a gente fica assim, puxa, por que eu não passei por isso? Tem algumas experiências com Deus assim que a gente ouve falar, mas a gente até duvida, né? Esse duvidar, na verdade, tem um pouco de inveja. Puxa, que experiência. Mas veja, essas experiências é um privilégio. Só que essas experiências não te isentam de responsabilidade. Então aqui o Paulo ele fala o seguinte, ó, o povo de Deus que saiu do Egito, o povo que saiu do Egito, eles estiveram debaixo da mesma nuvem, todos eles passaram pelo mesmo mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Todos passaram. Então veja, experiências espirituais não te isentam de responsabilidade, não substituem a obediência, querido. Obediência. Paulo fala no capítulo 9 que ele foi chamado, foi escolhido, mas não é porque ele foi chamado e escolhido que ele não tem responsabilidade, que ele está isento de responsabilidade. Ele fala, eu esmurro meu corpo, eu faço do meu corpo meu escravo, para que pregando a todos eu mesmo não seja desqualificado. Então eu vou andar em obediência, eu vou tomar cuidado, eu vou vigiar, eu vou tomar o devido cuidado. Então experiências espirituais não substituem obediência. Israel teve grandes privilégios espirituais, mas muitos não agradam. A maioria não agradaram a Deus. Vamos ler de novo? Eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato. Olha, irmãos, escutem bem. Isso que eu falei aqui no capítulo 9 já aconteceu. Isso que eu falei aqui no capítulo 9 já aconteceu. Olha só, não ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem. Todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. A rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, todos tiveram experiência espiritual. Todos tiveram experiências de ficar debaixo da nuvem e protegido pela nuvem, experiências de ter passado pelo mar vermelho e não morrer,
experiência de ter comido o alimento que Deus proveu para eles, experiência de ter bebido da rocha, essa rocha que os acompanhava. Eles beberam da rocha que os acompanhava, beberam da mesma rocha espiritual. Contudo, Deus não se agradou da maioria. Todos passaram, todos tiveram experiências, todos passaram por aquelas experiências, mas Deus não se agradou da maioria. Será que nós não corremos o mesmo risco, queridos? A maioria, guarda isso no seu coração. Deus não se agradou da maioria deles. Exatamente, Deus não se agradou da maioria deles. Os corpos deles ficaram espalhados por onde passavam. Sempre tinha uma rebeldia, tinha uma desobediência, tinha uma idolatria, sempre tinha uma desobediência, e desobediência é punido, meu irmão. Desobediência, rebeldia sempre será punido. Ó, queridos irmãos, olha, você pode até cometer os demais pecados, mas foi rebelde, desobediente, vai ser tratado rapidamente. Rebeldia e desobediência é tratado rapidamente. Todos tiveram experiências, todos tiveram experiências. Todos beberam da bebida, comeram da comida, experimentaram a nuvem de proteção, a presença do Senhor, passaram pelo mar vermelho, todos eles. Deus não se agradou da maioria deles. Deus presenteia até aqueles que Ele não se agrada. Deus presenteia até aqueles que Ele não se agrada. Então, experiências espirituais não substituem a obediência. Experiências espirituais não te isentam de responsabilidade. Israel teve grandes experiências, o povo teve grandes experiências espirituais, mas muitos, melhor, a maioria deles, a maioria não agradaram a Deus. Então as experiências, gente, é um privilégio sim, só que esses privilégios não te isentam de responsabilidade. A maioria deles, todos eles tiveram experiências, todos eles tiveram experiências com Deus. Essas experiências é um privilégio. Esse privilégio não te isenta de responsabilidade. Privilégios não te isentam de responsabilidade. Experiências não te isentam de responsabilidade. Não te engrossam o corpo, não te dá mais direito. Experiências não te dá mais direito, não te dá mais direito. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo pode muito em seus efeitos. Não deixe de orar por nós, tá bom? Peço-lhes também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo. Você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos. Fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar a gente, tá bom assim? Vamos orar agora e encerrar. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.